Agora vamos ver outra grandeza que chamamos de quantidade de movimento. Imagine dois automóveis com velocidade diferentes e massa diferente. Qual deles provocaria o maior impacto ou estrago no caso de uma colisão? Alguns anos antes de Newton escrever seus trabalhos, René Descartes propôs que a verdadeira medida do movimento de um corpo, ao invés da velocidade, seria a quantidade de movimento, baseado em estudos sobre colisões. Beleza? Então, este camarada, o René Descartes, em sua palavra, a primeira causa do movimento, a mais importante, a mais universal, é Deus, que de sua onipotência criou a matéria em movimento e em repouso. A quantidade de movimento colocada por Deus no ato da criação nunca pode ser mudada. Viu só que esse cara era muito loucão, né? Então vamos decifrar essa parte. Então no livro de vocês está a quantidade de movimento representada pela letra Q. Em alguns outros livros pode chamar essa quantidade de movimento, tá, de momento, mas a maioria usa a quantidade de movimento. Então a quantidade de movimento, ele ainda explica o que se entende por quantidade de movimento. Um corpo com uma certa velocidade e outro 2 vezes maior, com metade da velocidade, tenha a mesma quantidade de movimento. Mas como isso é possível? Na linguagem matemática, quantidade de movimento vai ser igual a massa vezes velocidade, tá? M é massa, V velocidade. Então, se essa afirmação dele aqui, um corpo com certa velocidade e outro 2 vezes maior, com a metade da velocidade, imagina que esse cara aqui tenha 10, deixa eu fazer bem aqui embaixo, né? Quantidade de movimento 1 é igual a 10 vezes a velocidade de 10 também. Então, eu tinha uma quantidade de movimento 1 que é igual a 100. Ele fala assim, o outro com 2 vezes maior, com metade da velocidade. Então, o Q2 aqui, no nosso caso, o Q2 seria 2 vezes maior, então 2 vezes 10, mas com a metade da velocidade. Então, 10 dividido para 2. Então, olha só, ao final das contas, você vai ver que esse 2 cancela esse 2 e continua sendo 100. Então, essa é a ideia de quantidade de movimento. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Beleza? Guarda isso aí. Grandeza vetorial. O módulo dela é dado igual a Q igual a mv, quantidade de movimento com a massa vezes a velocidade. A direção e o sentido é o mesmo da velocidade. Tá? E a unidade no sistema internacional é o quilogramas por segundo. Beleza? Aqui, ó, quilogramas vezes metro barra segundo. Tá? Bom, em todos os livros didáticos do ensino médio da segunda lei de Newton, é apresentada pela seguinte fórmula, tá? Força resultante igual a massa vezes a aceleração, que é uma simplificação moderna para o que disse Newton no seu livro Principia. A expressão original da segunda lei de Newton leva em consideração o que se chamou de quantidade de movimento, também conhecida como movimento linear, medida que se origina conjuntamente da velocidade da massa. Então, olha, tu tem a segunda lei de Newton, tá? F igual a ma. Só que a aceleração, pessoal, é dada por ΔV sobre ΔT. Perfeito? Então é o seguinte, lembra que quantidade de movimento é igual a m vezes v.
Então, se você pegar essa equação aqui dele, essa equação dele aqui, tá? E circular ela aqui, esse camarada aqui, ó, tá? Não vai ser igual esse aqui, ó, né? Massa vezes velocidade, que é a quantidade de movimento. Bom, é o seguinte, esse camarada aqui a gente pegou então e substituiu aqui, ó, colocou massa vezes velocidade. E aí a gente vai ver uma coisa que nós vamos chamar de teorema, tá? Do impulso quantidade de movimento. Essa é a forma original da segunda lei de Newton, que serve também para o sistema de onde a massa da partícula se altera à medida que o tempo passa, tá? A vantagem da segunda lei de Newton ser escrita dessa forma é que ela continua sendo válida na mecânica relativista. E aí você nem sabe o que é mecânica relativista, mas tá no terceiro ano a gente vai ver, tá? Ao contrário do que acontece com a equação número 1. Então, pessoal, a gente vai... Lembra dessa equação aqui, memorizar ela. A gente vai usar já aqui na frente. Beleza? A gente vai ter porque a gente vai ter a relação entre impulso e quantidade de movimento. Deixa eu escrever aquela equação aqui, ó. Força resultante é igual a Q, delta Q, na verdade, sobre delta T, tá? O impulso resultante de uma força que age sobre um ponto material num certo intervalo de tempo provocará a variação da quantidade de movimento desse ponto no mesmo intervalo de tempo, tá? Tem o teorema do impulso-momento. Aí, por que impulso é igual a variação de quantidade de movimento? Por causa disso aqui, ó. Se eu pegar esse camarada aqui e mandar para o outro lado, vai ficar assim, ó. F vezes delta T. A gente não viu que impulso é igual a força vezes a variação de tempo? Então, se fosse igual a variação de tempo, e aqui dessa equação restou isso, né? Então, impulso é igual a variação de quantidade de movimento. Então, impulso, variação de quantidade de movimento é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. E aí a gente pode reescrever a quantidade de movimento final como massa vezes velocidade final e quantidade de movimento inicial como massa vezes velocidade inicial. Esse é o teorema impulso quantidade de movimento.